O programa de hoje vai destacar a abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina. Muitas amostras de arroz, de soja, de milho, pasto. E revelar a importância da pesquisa no desenvolvimento das cultivares do estado. Nós já lançamos 32 variedades de arroz. Vamos mostrar também um debate que se arrasta por anos sobre o futuro da cadeia do milho. Falta de milho em Santa Catarina, de 4 milhões de toneladas. A proposta do sistema agrícola é usar as áreas ociosas para produzir culturas de inverno. Caminharmos para essa questão da produção de grãos de inverno em Santa Catarina. Proteger a cadeia agropecuária do estado é o que se faz urgente e necessário. E é disso que vamos falar hoje. Venham conosco. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, Sescope Santa Catarina. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional. Somos cooperativismo. Somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Salve, amigos cooperativistas! Como toda a cultura agrícola, o arroz também enfrenta sérios problemas, especialmente com os preços pagos aos produtores. Esse ano, os valores até que melhoraram, mas o grande entrave agora está nos impactos que o arroz importado causa na cadeia brasileira. Sabe por quê? Porque o arroz importado chega com taxas mais atraentes ao mercado. Os verdes campos que embelezam este cenário mostram a importância do arroz para a economia catarinense. Consumido por mais de 3 bilhões de pessoas mundo afora, esse cereal é a base produtiva de 5 mil famílias aqui no estado. Só na região sul, onde estamos, 31 municípios trabalham na cultura do arroz. São mais de 65% de toda a área cultivada. E para valorizar esse setor, todo ano acontece a colheita oficial. Em 2020, foi na propriedade do seu Mário. A princípio nós ficamos apreensivos, mas conversando com a família nós abraçamos a causa. E tem aquela questão, ser associado de uma cooperativa é nas horas boas e nas horas ruins também, né? Quando a cooperativa precisa do associado, o associado tem que estar presente. É isso o objetivo de ser associado. E como é que foi o desenvolvimento aqui? O desenvolvimento foi, graças a Deus, foi excelente. Choveu, no início choveu bem. Tivemos, em meados de novembro, dezembro, princípio de estiagem, com pouca chuva. Tivemos problema de água, tivemos que irrigar uma parte da plantação. Mas, graças a Deus, superamos esse obstáculo. Mas essa cultura, que tem se apoiado na pesquisa e na proteção oficial, enfrenta sérios obstáculos, principalmente com a entrada do arroz importado. A nossa política econômica e também aqui do Mercosul, ela penaliza alguns setores, entre eles o setor de arroz, o setor de trigo, o setor de leite, pela competição desigual. Nós temos uma carga tributária altíssima no Brasil, temos custos de produção altos e quando nós vamos comercializar o nosso produto no nosso mercado, os produtos que vêm, o arroz que vem do Paraguai, do Uruguai, ele entra aqui com uma taxa de 4%. O nosso chega no mercado brasileiro a 12%. Então, o produtor acaba sendo penalizado, que é lá o que está no início da cadeia produtiva. E é isso que nós temos que discutir, né? Uma política também de seguro agrícola que seja acessível e que remunere também a renda do agricultor. Essa também tem que ser uma reivindicação do setor. A pesquisa da EPAGRE, ela tem desenvolvido, através do melhoramento genético, variedades de arroz adaptadas à cultura catarinense, ao clima, ao solo, à exigência do consumidor. Nós já lançamos 32 variedades de arroz, cada vez mais buscando esse aprimoramento de ciclo mais curto, de qualidade melhor, de cozimento melhor, de rentabilidade maior, né? Então, nós vemos a evolução ao longo dos anos no aumento de produtividade desses agricultores, fruto da pesquisa. E não só a pesquisa em si, mas também
levar essa pesquisa através da extensão rural aos agricultores, porque de nada adianta nós gerarmos conhecimento se esse conhecimento não chegar até quem de fato precisa, que é o agricultor familiar. Então nós conseguimos fazer esse elo entre a geração e a difusão. Não podemos esquecer que a região sul detém 48 das 66 empresas beneficiadoras do estado. Isso por si só mostra a grandeza da cultura. Quando você não é a maior empresa e nem a mais assediada, a sua obrigação é ser a melhor e a mais eficiente. E é nisso que a Copersucar aposta, porque ao trazer os campos demonstrativos para dentro das propriedades, ela aproxima as tecnologias dos seus associados. Surpreso com a quantia de associados e produtores que estão visitando. Então, para nós é um motivo de grande satisfação receber todo esse público aqui, porque aqui nós temos muitas amostras de arroz, de soja, de milho, pasto, então tudo com tecnologia nova. Então isso tem muito conhecimento hoje passado para o produtor. E de uma maneira tão simples, né, como você falou, aqui no campo. Então, o ambiente aqui muito particular, um ambiente muito receptivo aqui, e fiquei muito surpreso então com a quantia de associados que compareceram aqui para prestigiar esse novo dia de campo, né, o 12º dia de campo, e também a abertura oficial da colheita do arroz do estado de Santa Catarina. O município de Turvo, ele é destaque hoje questão regional, pela sua produtividade, pela sua gente, a questão do trabalho, do envolvimento. E eu acho que hoje esse evento ele vem coroar esse trabalho todo que é feito. Está de parabéns à cooperativa, o presidente Arlindo, o governo do estado por estar apoiando a IPAGRE, a SIDASC. E também uma oportunidade para o homem do campo saber as novidades que estão acontecendo, a tecnologia, trocar experiência com as pessoas, né? O Turvo é conhecido como a capital catarinense na produção da semente do arroz. Nós temos 10.500 hectares de plantação de arroz, 1.200 é para semente. Então é um trabalho conjunto de todos e traz a oportunidade para todas as pessoas poderem mostrar o seu produto, a tecnologia, as eficiências. Então, olha, muito contente com esse evento e tenho certeza que vai dar muitos bons frutos. Claro que a pesquisa ajudou e as tecnologias vieram para melhorar o desempenho das lavouras, mas é na assistência técnica que o arroz buscou sua segurança. Agora a gente teve uma melhora, né, na parte de genética, principalmente, de tecnologia na cultura do milho, e também a soja veio com tudo para ser uma substituta. E a gente está aproveitando algumas áreas, principalmente onde tinha problema de escassez de água, de estiagem, a gente conseguiu trazer ela para ser um incremento de renda também. Então hoje a gente tem preços altos nessas culturas, estamos passando por isso, a gente sabe que são períodos, né, mas elas estão tendo produtividade também. Por isso que a gente trouxe o nosso campo, soja, milho e pastagem. A gente entende que momentos como esse oportunizam ao agricultor se aproximar das novas tecnologias, da inovação, do conhecimento. Nós estamos aqui também com as nossas empresas, a IPAGRE, a SIDASC. A IPAGRE é uma referência nacional e internacional na pesquisa e desenvolvimento de cultivares de arroz, né, toda a parte de extensão rural também. Então são momentos ímpares que o setor cooperativista proporciona nessa abertura de ano, onde o produtor pode vir conhecer as novas tecnologias, não só de produtos, mas também de processos, as novas tendências da pesquisa, e depois levar isso para a sua propriedade e converter em resultado, transformar o que viu aqui de conhecimento de pesquisa em produtividade, em renda, em riqueza, né, de fato em benefício social não só para o agricultor, para toda a sociedade catarinense. A expectativa de safra para este ano é que os agricultores colham em média aqui na região algo em torno de 156 sacas por hectare, o que seria a salvação da lavoura. Para o quadro Relembrando desta semana, a gente separou uma matéria feita em abril do ano passado, quando mostramos a Jornada da Integração, realizada em Chapecó, que reuniu a cadeia produtiva brasileira e argentina. Revejam como foi. Línguas diferentes, culturas diferentes, mas com objetivos comuns. A primeira jornada Caminhos para a Integração Produtiva, realizada em Chapecó, reuniu representantes do governo brasileiro e argentino, setores produtivos dos dois países e especialistas vinculados ao desenvolvimento agroindustrial.
Realizado pelo Sebrae, Gerência Regional do Oeste Catarinense, o encontro abriu debate sobre a necessidade de integrar com foco na eficiência produtiva. Na verdade, os argentinos querem que a excelência catarinense possa ajudar a desenvolver as regiões de Misiones e Corrientes. Os processos de integração que fizeram e continuam fazendo o desenvolvimento de Santa Catarina chamaram a atenção dos argentinos. Eles entendem que se as cooperativas daqui conseguirem fazer os processos de intercooperação com as cooperativas de lá, os caminhos da integração serão viabilizados e assim as políticas públicas destravadas. Nós precisamos integrar a logística, integrar a tecnologia, processos produtivos, dar padrão e respeitabilidade mundial no produto que sai desse território, desta região, e só efetivamente com este zelo, este cuidado e uma construção bem efetivamente provida de lideranças, como é o caso aqui do Núcleo de Fronteira, do Fórum de Competitividade, do BRIPAEM, do Governo do Estado de Santa Catarina, do Ministério de Produção e Agricultura da Argentina, efetivamente nos permite avançar. Além de representantes das duas províncias, o governo federal argentino também enviou mensageiros para o encontro. A ideia foi mostrar às cooperativas os processos legais de uma parceria entre países, para que tudo seja feito dentro das normas. Temos a oportunidade de fazer grandes negócios, complementando-nos e ajudando-nos, compartilhando experiência, o território também. Acho que culturalmente, historicamente, nós somos o mesmo povo, mesmo na nossa província, o Nordeste, todos os habitantes praticamente são brasileiros, são filhos de brasileiros, então o cultivo do milho, a cultura, os costumes são as mesmas. Como país, nós com vocês também somos grandes produtores de milho, temos uma exportação percentualmente muito maior, vocês transformam, agregam valor no país e esse é o modelo que nós queremos fazer. Misiones, pontualmente, tem uma possibilidade de produzir milho para a transformação em proteína animal em Misiones e o excedente trazer para aqui. O prefeito de Chapecó, que também é o presidente do BRIPAEM, bloco que envolve gestores públicos do Brasil, Argentina e do Paraguai, vê com bons olhos esse movimento. Segundo ele, o futuro da cadeia agroindustrial passa por esses movimentos internacionais. Nós avocamos para cá uma discussão com o segundo maior país da América do Sul, que é a Argentina, e com os órgãos governamentais e também entidades do setor privado. O que nos alegra muito é que nós estamos hoje conversando sobre políticas de desenvolvimento local, que interessam Santa Catarina, também o Rio Grande do Sul, mas que também interessa muito a nossa vizinha, a Argentina, através do seu estado, que é a província de Misiones. Vimos aqui um secretário de Estado de Misiones dizer que tem todos os interesses que haja essa integração, oferecendo inclusive o seu território para o corredor do milho, mas também indo um pouco mais longe, oferecendo o Porto de Posadas para que possamos fazer negócios também com o Plata, ou seja, com saída para o sul da Argentina, principalmente em Buenos Aires e, por que não dizer, Montevidéu. Então, você vê que esses hábitos, o que nós precisamos criar é o hábito, né, de desenvolvimento local. A Rota do Milho, criada recentemente e que busca a aproximação com os produtores paraguaios, abriu os olhos dos argentinos também. São dois países que podem ajudar a alimentar a cadeia de proteína animal, considerada a mais moderna e profissional do mundo. Depois dos comerciais, o nosso assunto tem a ver com o futuro da cadeia do milho em Santa Catarina. Você vai ver que os produtores até têm interesse em continuar produzindo. Eu, pelo menos, na minha propriedade, estabeleço um cronograma em vários anos, o que eu vou plantar nesse talhão, no outro talhão, coisa assim, para fazer isso. E que novas iniciativas, como as culturas de inverno, podem ser uma alternativa. O triticale, sem dúvida nenhuma, para o produtor que quer fazer uma lavoura com um custo mais baixo, o triticale é uma excelente alternativa para o produtor. Fiquem conosco, a gente já retorna.
Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Santa Catarina, Sescope Nacional e Fertilizantes Fecoagro. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Cicobi, que sempre nos deram todo o apoio. Cicobi, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Você é parte do cooperativismo catarinense, um modelo econômico que precisa da união das pessoas para gerar resultado e que tem na OSESC e no Sescope Santa Catarina as entidades parceiras para a representação e a promoção do cooperativismo. Elas atuam no apoio, na instrução e na difusão dos ideais de um sistema feito para quem escolhe não andar sozinho. Você movimenta o cooperativismo e o cooperativismo movimenta você. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Com um déficit anual que passa dos 4 milhões de toneladas, Santa Catarina tenta encontrar soluções para amenizar a falta de milho na produção de rações. É fato que o Estado, com as agroindústrias exportando cada vez mais, precisa tomar algumas providências. Por isso, o Fórum do Milho, realizado em Mafra, propôs uma alternativa: plantar cereais de inverno. Com mais de 324 mil hectares plantados e uma produção que deve beirar a 2 milhões e 800 mil toneladas, a cultura do milho vive um momento especial. Primeiro, porque nunca se exportou tanto. Só o Brasil, em 2019, mandou para fora 43 milhões de toneladas. E com o dólar alto, o produtor ganhou dinheiro. Mas isso gerou um desconforto interno, especialmente em Santa Catarina, que sentiu os reflexos. Porque o estado tem um déficit de 4 milhões de toneladas para atender a demanda das cadeias de proteína animal. O seu Domingos fez a parte dele. Plantou 70 hectares, esperando colher 240 sacas por hectare. Mas ele concorda que o setor precisa de mais atenção. Como é que o produtor equilibra o bom momento do mau momento? Com sabedoria, muita sabedoria, acho que começa por aí. O mercado a gente não tem nas mãos, né? Então você tem que se programar antecipadamente, ver como que vai, ver as opiniões, como está ocorrendo o mercado a longo prazo e tudo. E você tem que estabelecer, eu pelo menos na minha propriedade estabeleço um cronograma em vários anos, o que eu vou plantar nesse talhão, no outro talhão, coisa assim, para fazer isso.
Daí não necessariamente em relação ao cenário de mercado, mas sim a questão de rotação de culturas, né? Só a região do Planalto Norte, a área plantada de milho cresceu, passando de 29.300 para 29.900 hectares. E a expectativa é de uma produção superior a 288 mil toneladas, com 13% a mais em produtividade. Um dos cereais mais importantes dentro da cadeia agrícola brasileira, o milho vive um dilema. Para muitos, ele é o mocinho, o mais desejado, para outros, um vilão. Quando o preço está baixo, as agroindústrias comemoram. Quando o preço está alto, são os produtores que soltam foguetes. Mas aí fica uma pergunta: se o mercado internacional é o regulador de preços, por que não existem mecanismos internos de proteção da cultura? Tanto é que, por decisão do governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, com apoio das entidades produtivas e das agroindústrias, foi assinado em Mafra, durante o Fórum do Milho, um programa de incentivo ao plantio das culturas de inverno. As cooperativas representando os produtores, né, através da FECOAGRO, o Sindicarne representando as agroindústrias, né, efetivamente sentaram à mesa, né, e viram que existe uma boa oportunidade, né, e aí começaram a ver uma parceria que é extremamente importante. E aí foi envolvido as empresas de pesquisa, a IPAGRE, a Embrapa e tudo mais, e com isso acho que há hoje uma consolidação, vamos dizer assim, um momento bem mais estável, né, para caminharmos para essa questão da produção de grãos de inverno em Santa Catarina. Na verdade, as cadeias precisam comungar com a mesma ideia, né? Quem consome e quem produz. Eu acho que a cadeia ali são dois elos, né? Um produz o grão, que serve de a grande matéria-prima para a agroindústria, que tem como, né, necessidade para a produção de proteína animal. Então, a hora que, na verdade, começam a conversar, começam a se acertar nesta linha, todo mundo ganha, né? É o produtor de grão, é a cooperativa, é a agroindústria, é a sociedade catarinense. Percebendo a falta de milho em Santa Catarina, de 4 milhões de toneladas, mais ou menos, que vem de outros países e de outros estados, tem um espaço para 500 ou 600 mil toneladas de cereais de inverno serem incorporados na ração produzida em Santa Catarina. A gente acabou trabalhando nisso já há uns 3 anos, evoluímos bem porque a Embrapa, todas as áreas envolvidas, estão desenvolvendo o trabalho a contento. Só que é um processo demorado, ninguém inventa uma variedade de trigo para ração do dia para a noite, isso é coisa de 5 anos, 6 anos. Então nós estamos evoluindo, está crescendo, já tem empresas investindo em armazenagem para produzir ração com trigo. A própria Cocan já está fazendo isso. Esse ano devemos começar a colocar alguma coisa de cereais de inverno para complementar o milho. As entidades que representam o setor cooperativista também vão fomentar esse movimento, porque o setor espera que sejam plantados 120 mil hectares com as 3 culturas de inverno. Primeiro, o que o produtor quer saber? Eu vou plantar, para quem que eu vou vender e que preço que eu vou ganhar. Então, eu acho que essa alternativa nós temos que somar em conjunto em Santa Catarina, que eu acho que é uma boa alternativa, que com certeza vem suprir em parte a necessidade de milho. Então, tudo aquilo que nós pudermos aliviar com a cultura de inverno, com certeza nós vamos ganhar lá na frente e vamos talvez abaixar um pouco o custo que é necessário. Mas por outro lado, o produtor precisa saber o que ele vai ganhar plantando essa cultura de inverno. E também nós temos que ter uma cultura de inverno realmente que seja bem produtiva, que dê uma segurança para o produtor, tanto na qualidade como na produtividade dessa cultura de inverno. O Paraná já está melhorando a sua malha aviária, está ampliando a 163, a 158, e falta agora esse trajeto entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina para nós melhorarmos. Então, se nós falarmos em rota do milho, nós poderíamos falar a rota que viria via Argentina, mas principalmente a 163 e a 158, que vem o milho que vem do Mato Grosso do Sul, do sudoeste do Paraná, do oeste do Paraná e do Paraguai, que vem por essas vias hoje e que esgotaram o fluxo dessas BRs e hoje precisa, então, uma revitalização dessas vias tão importantes para a nossa agropecuária. É fundamental que nós busquemos algumas alternativas para suprir esse déficit. Nem sempre a viabilidade é trazer somente o milho de fora. Então, desenvolver aí cereais adaptados
para esse tipo de alimentação, porque hoje o que nós temos é muito voltado para panificação, para farinhas. Então, com a proteína adequada, plantio em épocas adequadas, é fundamental para esse desenvolvimento continuar persistente ao longo dos anos. E com certeza uma Embrapa, o próprio governo federal através do Ministério da Agricultura, CONAB, são entidades que podem auxiliar muito, não só o sistema cooperativista, mas como todo o desenvolvimento dessa cadeia aqui na região sul do país. Então é fundamental essa articulação das nossas OCEs da região sul, junto conosco lá em Brasília, para que a gente faça isso acontecer com a maior viabilidade possível. Mas a pergunta que fica é a seguinte: essas culturas de inverno, seja trigo, triticale ou cevada, podem substituir a proteína do milho? A pesquisa diz que sim. A utilização de trigo em grão para alimentação animal é plenamente viável. Ele substitui o milho sem prejuízo nenhum ao desempenho dos animais. Basta fazer as correções nutricionais, o balanceamento correto da ração, e se fizer uma inclusão alta de trigo na ração, podendo até substituir 100% do milho, tem que se lançar a mão de uso de enzimas. Mas se produz frangos e suínos, animais monogástricos, da mesma maneira que se produz com milho e com trigo. Nós temos um trigo hoje que tem condições, mais de um trigo que tem condições de atender esse mercado. A cevada também é uma oportunidade interessante, e o triticale, sem dúvida nenhuma, para o produtor que quer fazer uma lavoura com um custo mais baixo, o triticale é uma excelente alternativa para o produtor. Então, a gente sempre fala, na diversidade que acontecem as oportunidades, e nós estamos aí prontos, a Embrapa sempre está pronta para atender esse mercado e atender a agroindústria. E assim, com as cadeias interligadas, o setor espera colher perto de 600 mil toneladas com as culturas de inverno. Claro que isso não resolve o problema, mas que tira um peso imenso das costas, isso tira. A equipe da TV Coop agradece a atenção de todos os amigos, esperando revê-los na semana que vem. Para curtir esses e outros conteúdos, é só acessar o site da FECOAGRO ou então o nosso Facebook. Fique bem, com saúde e alegria, e até mais. Tchau!